Muito bom dia a todos os presentes e também os que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 nos diversos países. Hoje, quarta-feira, 31 de dezembro deste ano 2025, nós estamos aqui na Grande Carpa Catedral, agradecendo a Deus pela vida, pela saúde e por nos colocar no tempo mais glorioso de todos os tempos. E já está na hora de terminar esse ano, no qual fomos grandemente abençoados. E por tudo que Ele nos deu neste ano, obrigado. Obrigado, Pai. Obrigado pelos alimentos que nos deste, espirituais e físicos. Obrigado pelos teus cuidados que tiveste para conosco. Obrigado porque muitas vezes nos livraste de muito perigo. E obrigado porque estamos vivos aqui, terminando esse ano e enfrentando esse próximo ano que se aproxima com novas forças, novos ânimos, para seguir adiante no teu caminho, rumo à terra prometida do novo corpo. Obrigado, Senhor, pelos ministérios que deixastes, que estás te manifestando nesse tempo, conforme tu prometeste, porque tu cumpre a tua palavra. Obrigado por esses ministérios, obrigado por tua vinda e obrigado pelos ministros, obrigado pelos irmãos de diversos países e aqui em Porto Rico. Obrigado pela tua semente predestinada que deixaste para esse tempo final, para receber todas essas promessas. Portanto, somente te dizemos obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado por tudo, Pai. Em Daniel, no capítulo 12, nos diz: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro da vida do Cordeiro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzem à justiça como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. E muitos correrão daqui para lá, e a ciência multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estava em pé outros dois, um de um lado do rio e o outro do outro lado do rio. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, essas coisas serão cumpridas. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Aí colocou Apocalipse 10 e desenhou uma estrela de Davi. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente e nenhum dos ímpios entenderá. Ou seja, que nenhum dos ímpios entenderá. Mas os entendidos, os sábios, entenderão. Se tem alguém que não entende, tem que ter alguém que entenda. Desenhou uma estrela de Davi do lado direito. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverão ainda 1290 dias. Bem-aventurados os que esperam e chegam até 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias se levantará para receber a tua herança. Princípio e fim do 7º selo. Nesta mensagem, vejam, a fé que rompe as barreiras,
multiplicando o alimento, que foi uma reunião de ministros em 99. Ele está lendo do livro Os Selos, na página 464 e 465. E ali ele está lendo a parte onde diz: agora vamos continuar aqui. Nisto também vemos o fim das trombetas, das taças. Agora, assim como terminamos um ano, é porque esse ano teve um começo. Ou seja, começou conforme o calendário gentil, às 12h01, começou. Começou esse ano. E termina 11h59 aí termina este ano. Viram? Teve um começo e teve um final. Assim é o sétimo selo. Assim foi em sua primeira vinda e assim é em sua segunda vinda também. Agora, tem um começo. Começou quando? Agora vejam, diz assim: e também das taças da terra, e ainda, até mesmo é o fim do tempo. Ele escreveu ali os sistemas, os cosmos, o fim de tudo isso. O tempo termina. Assim nos diz a Bíblia no Apocalipse 10, do 1 ao 7, onde o anjo disse que o tempo não será mais. Isso é o Apocalipse 10, isso é a vinda do anjo forte. E esse será o dia em que esse grande evento acontecerá. Ali tudo termina. No oitavo dia ele escreveu: veja, no final deste sétimo selo, é o fim da era da igreja, é o fim do sétimo selo, é o fim das trombetas, é o fim das taças e até mesmo é o fim da entrada ao milênio. Tudo isso está contido no sétimo selo. No final escreveu tempo sobrante, o tempo que estamos vivendo, a meia hora de silêncio. Este sétimo selo escreveu Moisés e Elias, porque o Filho do Homem vem com os seus anjos. Agora ele disse, o fim do sétimo selo é o fim da vinda do Senhor. O começo do sétimo selo é o começo onde começa a cumprir o sétimo selo. Agora veja, diz, e agora? É como foi na primeira vinda de Cristo. O começo da primeira vinda de Cristo foi quando nasceu na terra. Ou seja, o começo do sétimo selo é quando nasce o instrumento onde ele estaria manifestando o sétimo selo. Na primeira vinda foi lá em Belém da Judeia. Lá nasceu o sétimo selo. Diz, e houve um segredo até que tinha quase 30 anos. Ou seja, não se sabia que no meio do povo hebreu, aquele rapazinho que estava por ali, e depois se desenvolvendo nesse trabalho de carpintaria, com o pai dele, que esse seria o homem que Deus estaria realizando o programa desde que nasceu. Porque ainda que ele começou o ministério aos 29 anos e meio, mas ele já levava esse tempo ensinando, ou seja, o guiando, o tutor, o levando rumo a esse momento em que o Espírito Santo o estaria usando. Era o verbo, a palavra, no meio do povo hebreu. Agora diz, até que tinha quase 30 anos aqui na terra, mas no final, quando chegou aos 33 anos de idade, era o final da sua primeira vinda. E no final da sua primeira vinda, vocês vejam, foi que realizou a obra de redenção. E também foi no final da dispensação da lei, mas antes disso estava se entrelaçando. Mas chegou o final da dispensação da lei, quando Cristo morreu na cruz do Calvário e fez o sacrifício pelo ser humano. E todo o sacrifício de animalzinho foi tirado porque o Senhor, em sua primeira vinda, se ofereceu como sacrifício vivo pelo ser humano. E isso foi no final da primeira vinda de Cristo. E sua obra correspondente a aquele tempo. Agora tudo termina com o quê? Com o sétimo selo. Tudo terminou com o sétimo selo na primeira vinda do Senhor. E tudo termina com o sétimo selo em sua segunda vinda. Apocalipse 11. Aí vemos ele em sua culminação, nesse corpo. Esse corpo de carne. Porque não termina tudo aí. Senão que, vejam, depois de ele ser crucificado
e sepultado, ressuscitou em um corpo glorificado e realizou uma obra por 2000 anos lá no templo celestial, na sétima dimensão. Assim é o sétimo selo em sua segunda vinda. Agora tudo termina com o quê? Com o sétimo selo. E continuou lendo e foi para a página 465. É como disparar um foguete ao ar. Aí ele disse, isso, vamos deixar quietinho aí. Agora um pouquinho mais embaixo fala, ele pula essa parte, porque o sétimo selo tem várias explosões. E das explosões mais importantes, veja, explode com a noiva, explode com as fátuas e explode com os 144 mil. E tem a ver com os perdidos também. Por quê? Porque a terceira etapa é para os perdidos, para a igreja, as fátuas e para a noiva. Assim é o sétimo selo, ali termina o tempo para o mundo, é o fim do tempo para isto e para aquilo e para todas as coisas. Tudo termina com o sétimo selo. Agora, como Deus vai fazer? Isso é que não sabemos, não sabemos. Nisto será o fim para todas essas coisas e a entrada ao milênio. Em introdução, ele escreveu ali, ele disse, se deixarmos o calendário como está, falta um ano com 10 meses. E quantos dias? 20 e poucos dias para terminar o sexto milênio e terminar o século 20. Porque estava pregando em 99. E começar o sétimo milênio. E o sétimo milênio é o último dia diante de Deus, que para os seres humanos é o sétimo dia milenar que consta de 1000 anos. Agora vejam, para quando o milênio, a entrada ao milênio estaria cumprindo, para quando o sétimo selo estiver chegando ao seu final. Mas no começo do sétimo selo, vocês vejam, assim como foi o começo da primeira vinda de Cristo, do sétimo selo naquele tempo, foi quando nasceu na terra. Ali começou sua primeira vinda a ser cumprida. Começou sua primeira vinda a ser cumprida no seu nascimento. Retenham isso. Mas quando chegou aos 33 anos, chegou o final da sua vinda, o final do sétimo selo para aquele tempo. Então aí já compreendemos que quando nasceu, foi quando o sétimo selo começou. E vejam na mensagem o nascimento de Cristo, a palavra, que foi pregada em 1992, em 1 de dezembro. Aí nos disse, agora vocês vejam, em 1965, o anjo mensageiro da sétima era da igreja gentia partiu, o qual tinha dado a palavra de Deus à esposa e noiva de Cristo, para ficar grávida e depois dar à luz o que tinha sido falado, dar à luz a essa palavra revelada em carne humana. E em 65 partiu, e em 1974 passaram 9 anos. Em 1º de março de 74 foi revelado esse grande mistério. 1974, o corpo místico do Senhor Jesus Cristo, a esposa do Cordeiro, a Maria espiritual, a Eva espiritual, deu à luz a essa palavra que tinha sido colocado nela. Deu à luz a essa promessa e várias promessas mais, porque assim como lá a Maria deu à luz ao sétimo selo na primeira vinda do Senhor, a Maria espiritual, se em tudo é paralelo, então tinha que ser a palavra encarnada também. Tinha que ser um filho palavra, e tinha que nascer, tinha que ser um bebê e nascer. Não podia nascer antes de ficar grávida. Como vai nascer um menino se não ficou grávida? Ou seja, se não ficou engravidada, não ficou grávida, se não ficou grávida pelo seu esposo. E em Belém, a menor, a era da pedra angular, nasceu essa promessa, se tornando uma realidade para todos nós. Essa promessa se vestiu de carne. Essa palavra, como nosso irmão Brás diz, a palavra encarnada, o nascimento da palavra encarnada. Não foi o que ele disse ali na página 472?
Aí onde ele falou, ontem mencionamos de memória, ele disse, domingo passado, hoje faz uma semana, quando estava pregando sobre seja humilde, recordem que Deus trabalha em coisas pequenas. Na verdade, eu não percebia o que estava falando, mas agora eu vejo bem. Será de uma forma tão humilde que alguém pensaria que uma coisa tão tremenda seria revelada lá no Vaticano. Aí ele escreveu, no Papa. Porém, mais bem vem, aí escreveu, com Moisés e Elias. Vem brindado o Senhor, vem com esses anjos. Porém, mais bem vem como veio João Batista, vem como o nascimento do nosso Senhor lá em um estábulo. Vem como o nascimento, ou seja, que tem que nascer, esse véu de carne tem que nascer, esse véu de carne no qual ele estaria cumprindo essa promessa. Glória a Deus, a hora está próxima. Aqui estamos, ó irmão. Agora vejam aqui, ele continua dizendo, e desde 74 para cá, até 1992, já passaram 18 anos da abertura do sétimo selo. Ou seja, que ali o sétimo selo tinha 18 anos. Isso é o que o sétimo selo tinha naquele ano, 18 anos. Era um jovenzinho. E nessa mensagem aqui em 92, Sara já vinha a caminho. Era? 93. Sim, já estava. Já vinha a caminho. Ou seja, já estava iniciando a sua família, já estava começando a sua família. Era algo no comum do povo. Veja, 18 anos do sétimo selo manifestado na terra, realizando a obra que está prometida para o sétimo selo, que chegará à sua culminação em algum momento. Chegará a parte mais importante. Chegará a parte onde cumprirá o restante das promessas das Escrituras dadas na palavra de Deus através de seus profetas, desde o primeiro até o sétimo mensageiro da igreja gentia. Esse mensageiro tem que dar cumprimento a todas as promessas. Teve um começo quando nasceu, mas tem que ter um final. E ainda não chegamos no final. Ainda tem promessas que têm que estar sendo cumpridas, sendo realizadas, e tem que ser por meio deste mensageiro. Deus não pode cumprir uma promessa com um mensageiro que já se foi. Tem que ser com o mensageiro que esteja vigente no meio da igreja noiva. Ainda estamos aqui. Não pode vir um corpo glorificado para realizar o que resta para cumprir, o que falta ainda cumprir. Porque Deus cumpre tudo através de seus mensageiros. Porque senão, então ele estaria jogando de lado tudo o que já fez no Antigo Testamento e no Novo Testamento também. Porque Deus sempre trabalha da mesma forma, da mesma maneira. Ele não pode mudar o seu plano. Você quer saber o que está fazendo hoje? Então vai lá atrás e olha como fez. Moisés se foi. Então não ficou ali e vamos esperar Moisés para regressar. Não, Deus continuou, já tinha um homem preparado ali. Agora você vai introduzir o povo à terra prometida. Esforça-te e seja valente. Mas já o vinha preparando, já o tinha ali do lado. E qualquer um poderá dizer, mas isso aí agora, como vai ser isso aí agora? Eu vou esperar Moisés aqui. Então senta aí e espera. Porque Deus não vai cumprir dessa forma. E com certeza veremos, muitos devem ter ficado, certamente, e o povo passando, e muitos ficaram lá em suas tendas e dizendo, eu vou ficar aqui até Moisés chegar. Agora, nesse tempo é da mesma forma. Veja uma coisa tão grande que Deus usou para cumprir suas promessas, e olhem para diante o grande que vem. Olham para diante o grande que vem, mas ignoram as coisas que Deus está fazendo no presente. Passam despercebido. Por causa de quê? Do véu. O véu sempre é a ficha que tranca o jogo, mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem. Porque não será tomado em conta o que diga, eu não imaginava que seria assim, eu não esperava que fosse assim. Isso não será desculpa diante de Deus.
a pessoa deve receber o que Deus prometeu para o tempo que a pessoa está vivendo, na forma que Ele prometeu. Goste ou não goste a pessoa. Porque o que estamos buscando é o quê? As bênçãos. Senhor, Tu estás cumprindo assim, então eu creio. E Tu vai me dar o entendimento para entender. Mas primeiro eu tenho que crer. Se você não crê, como vai pretender entender? Você tem que crer com todo o coração e Deus vai trabalhar na sua vida para que assim você consiga entender, compreender o que Deus está realizando e receba as bênçãos. Agora ele continua dizendo. Eu voltei para trás a mensagem a fé que rompe as barreiras, multiplicando o alimento. Continua dizendo. E foi o final para a igreja hebraica sob a lei, foi o final para o sacrifício de animaizinhos, foi o fim para todas aquelas ordenanças e leis, como as imposições, as comidas, as ofertas de animaizinhos e todas essas coisas que realizavam, todas aquelas coisas que eles tinham, que não podiam comer isso, não podiam comer aquilo, tudo aquilo chegou a seu fim. Agora Paulo diz, com a oração, o que acontece? Tudo fica santificado. E veja, com a vinda do Senhor aqui, foi eliminado os batismos, foi eliminado a Santa Ceia, o lava-pés, tudo isso correspondia à dispensação da graça. Na dispensação do reino, isso não. É uma ceia espiritual, é o maná escondido, o que estamos comendo. Agora vejam, continua dizendo, e agora podemos ver que na primeira vinda, a primeira vinda refletiu que será a sua segunda vinda. E também na vinda de Moisés foi refletido que seria a primeira e segunda vinda de Cristo. Lá foi para o primeiro êxodo, na primeira vinda de Cristo foi para o segundo êxodo, os tirar da terra em um campo espiritual e levá-los aqui a uma nova terra espiritual, o batismo do Espírito Santo. Agora, ele tinha nos falado que seria paralelo em tudo. E se é paralelo em tudo, então temos que encontrar um homem que tenha nascido e que Deus esteja cumprindo através dele o que foi prometido. Porque esse fundamento que o reverendo William Branham colocou, quando disse, estou preparando fundamento, uma base para meu Senhor, isso tem que ser realizado nesse tempo final e tem que estar acontecendo no meio da igreja noiva. Aí já está a capa, já está o povo. Então temos que ver o que ele estaria realizando aí. E isto é o avivamento final. E ele disse que o Filho do Homem vem com seus anjos. Agora, esses ministérios de Moisés e Elias são o que o povo hebreu estaria vendo sob a sétima trombeta. Porque a sétima trombeta, que são Moisés e Elias, é para Israel o que o sétimo selo é, a vinda do Senhor para a igreja. É a mesma coisa. Primeiro eles poderão dizer, é Elias, é Moisés, é o ungido, é o Cristo, é o Messias. Mas os três seria uma só pessoa. Agora vejam nessa mensagem a palavra encarnada no último dia. Ele disse, estará Elias, isso foi em 2008, 5 de julho de 2008. Estará Elias, aparecerá também o ministério além do ministério de Elias, manifestará o ministério de Moisés e também o ministério de Jesus, que são os ministérios prometidos para se repetirem no último dia. E porquanto seria o anjo do pacto, o que os operou, foi o anjo do pacto que os operou em Moisés, em Elias e em Jesus, os operará novamente no último dia. Se ele os operou lá, vejam, na primeira manifestação de Elias, operou em Elias o tesbita, e depois em Eliseu, e depois em João Batista, depois no reverendo William Branham, e em sua quinta vez será como um das duas oliveiras, igualmente o ministério de Moisés. Moisés, em sua primeira manifestação lá, libertando o povo, mas vejam, o que os introduziu foi Josué, que representa e tipifica o Espírito Santo, o mensageiro final. O irmão Brás disse, e se representa o Espírito Santo, aí você vai direitinho à página 134. O Espírito Santo que temos chega a se encarnar, então aí está o Espírito Santo introduzindo o povo nesse tempo final, à terra prometida do novo corpo. E se contarmos o de Jesus, no tempo de Jesus, esse ministério dispensacional de Moisés, então seria a segunda vez. E um das duas oliveiras, que é Moisés, pois seria a terceira, se não contarmos
o de Moisés seria a segunda manifestação de Moisés. E de Jesus, aí temos o ministério de Jesus em sua segunda manifestação. Essa é a equação, essa é a fórmula. Aquele que achar essa fórmula, vejam, muitos estavam procurando a fórmula da fonte da juventude. Hoje os escolhidos de Deus encontraram a fórmula da fonte da juventude, porque com essa fórmula serão transformados, ou seja, seria uma juventude eterna real. Não algum mito, mas algo real. Agora vejam a página 474 do livro Os Selos, nos diz assim: agora, se essas outras coisas enquadraram perfeitamente com a palavra, então isso também enquadra perfeitamente com a palavra. Amigos, aqui estamos no fim. Em breve o tempo terminará e milhões perderão suas vidas. Milhões que agora creem estarem salvos. Será como a estopa para a era atômica. Estamos vivendo na última hora. Pela graça do Deus Todo-Poderoso, pela sua ajuda para com seu povo, que assim ele se mantenha olhando para diante, esperando a próxima vinda de Cristo. Aí em cima escreveu, com Moisés e Elias, e uma pedra angular. Você me pergunta, irmão Branco, quanto tempo falta? Talvez faltam 20 anos, 50 anos, até mesmo 100 anos, eu não sei, mas talvez também venha no amanhecer. Aí ele escreveu, de Israel, ou até mesmo nesta mesma noite, escreveu, dos gentios. Eu não sei. E o que diga que sabe está equivocado, não sabe. Somente Deus sabe. Agora veja em cima, aí ele escreveu, vem outro profeta, é igual o Messias. Porque a esse foi que ele preparou o caminho. Agora continua dizendo. Em nosso meio temos, no último dia, temos a palavra encarnada, prometida para o último dia. E teremos no nosso meio, no último dia, a palavra encarnada, prometida para o último dia, e as obras que foram prometidas que Deus fará no último dia. E estaremos braço a braço, respaldando todos esses projetos divinos que estão prometidos para serem realizados pelo Verbo encarnado no último dia. Estar braço a braço com esse mensageiro é estar braço a braço com o cumprimento das promessas para que se tornem realidade. Estar braço a braço com ele é estar em tudo que ele empreenda. Estar contra esse mensageiro é estar contra as promessas que ele disse que seriam realizadas. Tão simples assim. Diz, e veremos aparecer a grande capa catedral, veremos aparecer as pregações que terão ali, ou seja, que tudo é de uma forma progressiva. Se veremos aparecer a grande capa catedral, vejam, aí está, a capa já está aí. Agora, se vamos ver aparecer as pregações, então tem que ter pregações. O que você está esperando que venha? Tem que vir pregações e tem que ter alguém que pregue. Não pode vir e Deus cumprir o que Ele prometeu com algo místico, porque as pessoas sempre procuram algo místico. O irmão Branham disse em uma ocasião que uns vêm para remoer, outros vêm para ver o que acontece, outros vêm para criticar, mas os entendidos, lá foi dito em Daniel, onde lemos, que os entendidos iam entender. A gente não se preocupa pelos que vêm para criticar, os que vêm para remoer, resmungar, ou se tornam de nós ou vão embora, porque não pode ter alguém morno onde o Espírito Santo possa trabalhar. Ou é um crente ou é um incrédulo. Agora, isso foi o que aconteceu. Vejam, em Zacarias nos fala de algo que para Deus aquilo foi uma falta de respeito. Porque ele falou isso em Zacarias, creio que 7. Vamos ver onde ele disse. Vamos ver onde diz. Creio que é Zacarias 7. Onde fala que não queriam escutar. Capítulo 7 de Zacarias, versículo 11 diz: eles, porém, não quiseram atender, e rebeldes me deram as costas e ensurdeceram os ouvidos para que não ouvissem.
Quando você tapa seus ouvidos para não ouvir o que Deus está falando, você é um que não tem respeito. É melhor que você não esteja aí. Porque, pelo menos, por respeito, se pelo menos ensinar a educação no seu lar, e alguém estiver dando uma conferência e você não gosta, levanta e vai embora, porque é uma falta de respeito que você está fazendo, tanto com o pregador como os que estão aí também. Melhor que não venha, não seja hipócrita. As coisas têm que ser faladas como são. E aqui não obriga ninguém. Lá taparam os ouvidos para não ouvir, e aqui no moderno coloca fones de ouvido, tão simples assim. E isso é uma falta de respeito. Taparam seus ouvidos para não ouvir e tornaram seus corações duros como diamante para não ouvir a lei nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os primeiros profetas, e veio grande ira da parte do Senhor dos Exércitos. Ou seja, Deus ficou irado naquele tempo por ter tornado os seus corações como diamante e tapar seus ouvidos. Agora, nesse tempo, tudo é moderno. Nesse tempo, Deus está nos dando a maior oportunidade que ser humano algum tenha dado a outro ser humano, e é agarrar as maiores promessas que ser humano algum tenha recebido. Tudo é o maior, mas também o juízo é o maior. Ou seja, tem o que falamos na Guatemala, tem a vida e tem a morte. E Ele te dá o livre-arbítrio, mas Ele te chacoalha e fala, escolha a vida para que viva. Ele te disse, escolha a vida. E alguém poderia dizer, mas por que me oferece a morte? Ora, esse caminho é tentador, muito atrativo, e esse aqui... Não, aqui não vê o caminho muito bem, mas Ele não disse, pega a sua cruz e me siga. Não pegue a sua comodidade, vamos confortável no caminho. Não, tem lutas, tem batalhas no caminho, mas te dá a oportunidade de escolher. Escolha a vida. Não seja estúpido. Escolha a vida para que viva tu e a tua descendência. Porque isso é importante. Um patriarca ou pai deve vigiar pela bênção da sua descendência. Porque Deus lhe pedirá contas. Agora, depois que agarra a vida, ele diz que isso é algo glorioso, mas eu não sabia que esse caminho seria tão difícil, tão duro. Mas no final, a coroa da vida é dada a esse escolhido de Deus. E tudo que passou, isso aí, nem assim. Já nem é um grãozinho de areia, porque desfaz e esquece tudo que sofreu. Mas se escolher a morte, vocês vejam, aí lhe é tirado o livre-arbítrio. E então a pessoa já não poderá decidir por si mesma. O diabo já usa a pessoa a seu gosto e vontade, ou usa ao sair do forro, usa a pessoa de tal forma que ataca, já seja falando ou em ações, seja a forma que for, usa contra o programa divino. E a pessoa já não poderá eleger, bom, isso eu vou fazer bem hoje, vou fazer bem amanhã. Não, tudo que faz está mal, porque já não tem esse livre-arbítrio. E vejam lá, Judas percebeu algo, porque isso foi antes do sacrifício. Lá antes do sacrifício, teve uma oportunidade, mas depois, aí já não teve oportunidade, já não tem oportunidade. Ele disse lá que com o Filho do Homem poderão falar, dizer ou fazer qualquer coisa e será perdoado. Porém, mais adiante, com o Espírito Santo, veja essa escritura aí. Nas eras também, irmão Branham fala. Mas quando o Espírito Santo vier, uma palavra contra, diz, não lhe será perdoado, nem neste século e nem no vindouro. Continua sendo mais severo, mais severo e mais severo. E quantas vezes também foi falado de que o que não entendam agora, ou entenderá mais adiante. Desde 74 vem nos dizendo, se não entende, cala a boca. Quantas vezes o irmão ele dizia,
Se não entende algo, cala a boca. O que você ganha estar falando? O que você ganha estar dizendo? Ou questionar, cala, ora a Deus, peça ao Pai que te mostre, te revela. Aqui falamos, caladinho se vê mais bonito. Isso está em São Mateus capítulo 12, diz. Vamos buscar aqui diretamente, São Mateus 12, 32, onde nos fala disto que estamos falando, que é muito importante. 12, 31 diz assim: portanto vos digo, todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não lhe será perdoado. Qualquer que falar alguma palavra contra o Filho do Homem lhe será perdoado. Isso é a primeira vinda. Mas o que falar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado, nem neste século e nem no vindouro. E assim ele coloca um colchete e desenha uma estrela de Davi. Abre e fecha um colchete. E aí estão as duas pirâmides. Isso é a primeira e segunda vinda. Na primeira vinda foi em Jesus. Disse, é perdoado. Mas na segunda vinda, na qual o Espírito Santo viria encarnado, aí não lhe seria perdoado. Agora, o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. O que lhes parece? Se tem poder, pois, então, aonde tem que ir nesse tempo? Ao Filho do Homem. Se Judas tivesse ido ao Filho do Homem em sua primeira vinda, Deus, por obrigação, teria que perdoá-lo. Mas como era um filho da perdição, teve que regressar ao lugar de onde veio. Nesse tempo final, o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Isso ouve assim um pouco duro, bem forte, poderão dizer, dura essa palavra. Mas isso é assim, diz o Senhor. Aí está o novo propiciatório, sendo realizado o trabalho que ele prometeu nesse tempo, que está muito bem. Esse é o propiciatório em ação. Agora ele diz, e veremos aparecer a capa catedral, veremos aparecer as pregações que terão ali, veremos aparecer os chamamentos, os apelos, ou seja, que tudo será visto de uma forma progressiva, sem pregação. Se tem pregação, o que ele viu ali é um homem, um ministério pregando, a coluna de fogo falando a esse homem e falando tudo o que a coluna de fogo estava lhe falando. E depois o que viu? Viu o chamamento. E depois viu o quê? A fila de oração. E depois o que viu? O resultado da fila de oração. Tudo já estava estabelecido por esse ministério. Portanto, o que está sendo visto agora vai chegar a uma parte culminante, onde será visto exatamente o que foi visto. Veja, nós vemos mensagem do irmão William, e as vemos na sexta-feira, no domingo, mas vai chegar o momento que não vamos colocar as mensagens do irmão William. E isso, qual é o problema? As lemos, temos escrito, estão aqui. Ou seja, tudo vai ser realizado conforme a visão. Os que não gostam, aí estão as portas. Os que não gostam, estão as portas aí, estão abertas. E os que gostam vão ficar. Tudo irá marchando e irá se pondo na forma que o reverendo William Branham viu. Ali viu pregação e chamamento. Lá viu pregação, lá não viu pregação, coloca vídeo, Não, nós estamos falando detalhinhos que já é tempo de começar a falar. São detalhes que, vejam, vinham no culto até o momento que já está chegando a essa etapa, onde tudo será um entrelace. Talvez não tudo de uma vez, talvez vamos colocar a mensagem nesse domingo e talvez não colocaremos. Olha, na Guatemala não colocamos, e qual é o problema? Cria um alvoroço com isso. Olha, e qual é o problema? A mensagem está aí. Ou seja, recordem uma coisa, quando Deus, em seu ministério de Jesus, e estava na terra, já íamos terminar, mas já que entramos nisto, veja, somente uma e já. No parágrafo 10, 94, creio que é onde fala. Veja, ele disse,
Recordem que a terceira etapa, tudo se vê cumprindo à medida que vai desenvolvendo. O anjo lhe diz, disto não vai dizer nada a ninguém. O que cumprir já é história, e ninguém poderá vir fazer imitação. Nem tentar imitar também, ou estorvar, porque sempre estão os que estorvam e os que imitam. E isso a gente já os identifica como espíritos do diabo, porque é o único que imita. Página 122. Eu confio que Deus... 1094. Eu confio que Deus revelará isso, e toda vez que vocês que recebam a fita e as escutem, eu espero e confio que tenhas tido um discernimento espiritual do que Deus está tratando de fazer com a igreja sem ter que falar abertamente. Vocês veem? Isto é porque tem vezes que temos que falar coisas de tal forma que diminuirá o grupo. A uns os expulsará e outros os coloca, uns desfaz e outros coloca para pensar, será que é assim ou será assim? E outros os torna mais crente. Mas isso é feito a propósito. Isso o Espírito Santo disse por meio do irmão Branham. Tem que ser assim. Poderá ser que alguém diga, você quer me dizer que Deus faz isso a propósito? Claro que sim, com certeza, ele faz assim. Ele disse, quando tinha milhares em volta dele, ele disse, se não comerdes a carne do Filho de Deus, ou do Filho do Homem, e beberdes o seu sangue, não tem vida permanente em si. E hoje está falando algo pessoal dele. Aquilo causou um alvoroço, como quando falou, e se eu disser que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados? Um montão foram embora lá. Que tipo de declaração é essa? O que você pensa que um médico ou uma enfermeira ou uma pessoa intelectual poderia pensar com esse tipo de declaração de um homem com um ministério como esse? Porque falava, coma carne. Isso é para os canibais, beber sangue humano. Isso é para vampiros. Em outras palavras, ele quer que sejamos canibais e vampiros. E toda a audiência foi embora. O que você estaria esperando, que os incrédulos ficariam ali? Isso ia separá-los. Qualquer ministro desse tempo poderá dizer, mas esse homem tem que falar bonito para que ninguém vá embora. Aqui não fala bonito, nem lindo, nem feio. Aqui fala o que o Espírito Santo diga que fale. Não é para tratar de segurar as pessoas. Quem está segurando as pessoas aqui? Ninguém. As pessoas ficam, quando são entendidos por Deus e escolhidos de Deus, esses ficam. O escolhido, o entendido, entenderá. Saberá o que é as entrelinhas. Saberá o que Deus está falando, namorando entre linhas. E para outros lhe será loucura. Para os escolhidos, que palavra de amor. Hoje eu apaixonei mais por ti, Senhor. E para outros, olha, isso que está falando aí. Ele vem por sua noiva, porque é a que o está esperando. Os demais não o estão esperando. A noiva, sim. Em outras palavras, ele quer que sejamos vampiros, canibais e vampiros. E toda a audiência foi embora. O deixou. E tinha uma associação ministerial com ele, como 70 que tinha sido escolhido. E ele falou a eles, o que vocês pensarão quando vejam o Filho do Homem ascender ao lugar de onde veio? Aí já foi mais profundo com eles. Isso ele não explicou, ele nunca explicou. Depois Paulo explicou mais adiante. Ele somente disse, perguntou àqueles ministros, o que seria se vires o Filho do Homem subir ao lugar onde estava primeiro? Sem dúvida que aqueles homens falaram, um momento aí, espera aí, nós comemos com ele, pescamos com ele, dormimos com ele, sabemos onde nasceu, até mesmo vimos o berço dele. Não é assim em sua segunda vinda? Agora como isso aí vem falar? Nós sabemos onde ele nasceu, sabemos o pai dele quem foi, que já não está. Sabemos quem é a mãe dele. Sabemos aonde vive, aonde trabalha. Como ele atua em sua vida. Comemos com ele, bebemos com ele, fizemos tudo com ele. Agora isso aí vem nos dizer que é o cumprimento do sétimo selo? Não. Eu não aceito isso. É a mesma coisa. E como pode ser? E como pode esse homem? Dura é essa palavra. A Bíblia diz que pararam de andar com ele. Por quê? Porque não eram da semente de Deus. O deixaram.
Restavam 12. E o grupo continuou diminuindo. Restavam 12. Ele escolheu 12 e um deles era um diabo. E então se dirigiu aos 12. Ninguém podia explicar o que ele acabava de dizer. Não. Estavam chocados. Como poderia comer a sua carne e beber seu sangue? Como tinha descido quando tinha nascido na terra? Vê? Eles não podiam entender. Então Jesus falou aos 12. Vós também quereis ir também? Ou seja, em vez de os atrair, ele falou, vocês querem ir embora? Então vão. Podem ir. Foi quando o apóstolo Pedro disse aquele grande dito, Senhor, e a quem iremos ver? Porque nós estamos satisfeitos que tu e somente tu tem palavra de vida eterna, a palavra de vida desta hora. Aí ele escreveu ontem e hoje. Amém. Vê? Eles não podiam explicar. Você não pode explicar fé. É algo que você crê. A fé é pelo que você crê. Você tem que dizer, eu creio isso. Senhor, eu não entendo, Pai, não entendo. Mas eu creio. Eu creio porque são tuas promessas. E eu creio. E aí está a fé em ação. É algo que você crê e está tão sólido que não tem nada que possa tomar seu lugar. De modo que eles sabiam que ele preenchia essa palavra escrita e prometida para aquela era, a era messiânica. O que podiam fazer? Ir novamente para aquela igreja fria e formal, de onde tinha saído? Para onde iremos? Vê? Estamos persuadidos que tu tens a palavra de vida. Vê? Eles não podiam explicar, mas criam. Oh, que declaração é essa? Eles criam, não podia explicar. Você não pode explicar, mas eu creio. Vê? E Jesus disse isso para diminuir o seu grupo. Não que tem que falar bonito, como os pastores que falam que tem que falar bonito para as pessoas, até mesmo passando por cima da palavra e permitindo que a igreja faça e desfaça. E passando a mãozinha assim, dizendo, pode fazer, estamos em outra era, isso pode fazer, vai. Para ganhar pessoas. E tremendo hipócrita que é, porque diz que crê a palavra e não é assim. Não pode acrescentar nem tirar. Vê? Jesus disse isso para diminuir o seu grupo, vê? Até que ele pudesse reunir o grupo. De todo o grupo, somente 11 entenderam quem realmente ele era. Eles sabiam que ele era Deus. O meu tema nesta manhã é para revelar ou tirar o véu desse Deus. Deus sempre se escondeu atrás de um véu, em cada era, em todas as eras. Mas ele permaneceu sendo Deus, vê? Mas ele se esconde no mundo e se revela a si mesmo aos seus eleitos, como naquele dia aos apóstolos. Aí ele escreveu, Deus sempre se escondeu atrás de um véu, porque é atrás de um véu que ele se escondeu em sua primeira vinda. Lá foi criado pelo Espírito Santo, falando a palavra pelo arcanjo Gabriel no ventre de Maria. E aqui foi falado a palavra e foi gerado esse filho palavra e nasceu esse filho no meio da igreja. E aí teve o seu princípio. O princípio do sétimo selo. Agora, o sétimo selo teria um final. É isso que vai estar se desenvolvendo nesse tempo. Princípio e fim do sétimo selo. Para mim foi um grande privilégio poder estar com vocês nesta ocasião de hoje, quarta-feira, 31 de dezembro deste ano 2025, agradecidos a Ele por todas as bênçãos que Ele nos deu e com forças novas, e pedimos a Deus que continue nos abrindo o entendimento, e aqueles que não entendem, não compreendem, para eles pedimos mais bem que Deus lhes coloque um espírito para crer, porque crendo compreenderão, entenderão. Deus derrama seu espírito de crer, que é o Espírito Santo, que é algo positivo, o sim. Derrama o espírito do sim nas pessoas que ainda não te conheceram, não te encontraram, e lhes revela o mistério do sétimo selo em simplicidade. Como falávamos ontem, quando Deus vai se mostrar e revelar em uma forma grande, ele faz simples, e quanto maior, mais simples, tanto assim que o ser humano tem que olhar para baixo para ver a Deus trabalhar. O irmão Branham disse em uma ocasião, ou seja, a simplicidade de Deus é mais baixa até mesmo do que o próprio ser humano, mais baixo do que o próprio ser humano possa baixar. Deus baixa mais ainda que o ser humano. Agora, essa simplicidade
que possam ver os que ainda não viram. Como na palavra noiva ele diz, ou se unem conosco ou vão embora. Ou venha fazer parte do grupo ou vão embora, porque ele diz, orem por essa pessoa, que é o que terminamos de fazer, orar por essa pessoa. Senhor, abra-lhe o entendimento dos que não viram e não te encontraram nesse tempo final. Eu desejo as bênçãos para todos. Eu desejo a transformação para todos. Mas isso é individual. Ninguém pode pressionar a ninguém. Ninguém pode manufaturar ninguém. Isso é individual. Depois você prestará contas a Deus. Obrigado pela sua presença, tanto a diretoria aqui da Grande Carpa Catedral, que está aqui. Estamos todos, certo? Lá tem 2, 3, 4, 5, 6. Estão todos, 5. Estamos todos. A diretoria da Grande Carpa Catedral, os dos escritórios da Grande Carpa Catedral, os da imprensa também, que estão aqui. E ainda falta porque muitos também vão ajudar. Eles também vão ajudar, mas mais pessoas vão ajudar na tarde. Tem turnos que os trabalhadores da Grande Carpa Catedral têm. E também aqui a minha família me acompanha. Minha família terrena e vocês, minha família espiritual. Ou seja, estamos todos aqui presentes. E o meu copastor, o reverendo William Pérez também conosco e sua esposa também. E também agradeço a Deus por esse ministério que colocou do meu lado e por todos vocês. Obrigado, 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 Pai, por tudo que nos destes neste ano 2025. E nos ajude no que nos resta destas horas para terminar esse ano e nesse novo ano nos ajude a seguir adiante, ter servindo com alegria, com amor, porque te amamos e fazemos com todo o coração. Ajuda a nossa incredulidade, que tiver em nossa vida alguma dúvida, alguma faísca de dúvida, que é incredulidade, tire-a. Tire de nossa vida, porque desejamos tuas bênçãos. Desejamos tuas promessas sendo materializadas em nós. Princípio e fim do 7º selo. Já vimos o princípio, seu nascimento, em 1974. E o final será visto também porque fala que será transmitido. Isso será transmitido para o mundo por todos os canais e todo mundo verá. Aí estarão vendo o fim, mas não é o fim. Aí é onde começa o bom. Aí é onde começa o melhor. Bem, que Deus os abençoe e os guarde a todos. E novamente, muito obrigado por vossa amável atenção, tanto os aqui presentes, como os que estão em outras nações nos vendo neste momento. Que todas essas bênçãos sejam para vocês também. E ao missionário Miguel Bermudes Marim, que Deus o siga abençoando e o fortalecendo, e siga sendo de grande ajuda para a obra de Deus, tanto para os ministros, como para os irmãos também. Deus permitiu tê-lo em nosso tempo e para nós tem sido uma grande bênção e agradecemos também a Deus pela sua vida, por tê-lo em nosso meio. Bem, que Deus te abençoe grandemente, Miguel, e a todos os ministros e a todos os irmãos nos diversos países e a nós também. Que Deus os abençoe e os guarde a todos. Eu não sei se eu terminei de ler essa parte. Veja, eu não terminei de ler. Porque aí ele disse: e veremos aparecer a capa catedral, veremos aparecer as pregações que terão ali, veremos aparecer os chamamentos. E aí eu parei. E não terminei a frase, agora vou terminar. Isso é a sobremesa. Veremos aparecer a parte da oração pelos enfermos. Todas essas coisas as veremos aparecer e chegará o tempo também que veremos aparecer os mortos em Cristo que serão ressuscitados e os vivos que serão transformados. Ou seja, que primeiro vamos estar vendo tudo isso e depois veremos a ressurreição. Muitos estão esperando a ressurreição
para depois realizar pregação, chamamento e fila de oração. Estão pondo a vaca comendo em cima da árvore. As coisas têm que realizar e vão cumprir como foi profetizado. Primeiro pregação, depois chamamento, depois fila de oração, e diz que depois, em algum momento, aparecerá, será cumprido a ressurreição e a transformação. Essa é a ordem da terceira etapa. Não é simples? É simples. Quem complica é o ser humano, Bom, mas os entendidos entenderiam. Daniel disse no início, e aqui estamos, os entendidos. Os entendidos compreenderiam o que estaria sendo realizado nesse tempo. Bom, que Deus os abençoe e os guarde a todos.